Seja muito bem-vindo ao Teste AB, o podcast da Agência Macarius. Eu sou o Natan Madeira E eu sou Marlon Fidelis. e hoje a gente vai falar sobre teste e pesquisa de qualificação de leads, ou seja, o que a gente precisa fazer para ter a certeza que o lead que está sendo captado, ele é o lead qualificado. Vamos começar com o Marlon explicando o que é a pesquisa de qualificação de leads. Conta um pouquinho aí pra gente. Pesquisa de qualificação de leads nada mais é do que você entender quem é o público que você está trazendo para o seu lançamento. Então, normalmente a gente faz isso através de um formulário, onde a pessoa que se cadastrou no evento, ela responde a diversas perguntas para que a gente possa entender tudo que a gente pode entregar no lançamento e também para que a gente possa entender se a gente está trazendo o lead correto para o lançamento. Muito bem. E hoje a gente vai falar também das perguntas que tem que ter nessa pesquisa, como melhorar a quantidade de respostas. Mas eu queria saber primeiro, assim, Marlon, principalmente pensando no que a gente recomenda aos nossos clientes na agência Macarius, quais tipos de pesquisas que são as mais comuns? A gente tem a pesquisa de qualificação de lead, eu acho que como que todo mundo sabe. Mas quais são as outras que são muito importantes? A gente tem mais três pesquisas que são extremamente importantes, ao todo são quatro, tá? Então, a primeira é a pesquisa de leads padrão, a pessoa se cadastrou no evento e ela já recebe no fluxo ali um formulário para estar respondendo a um questionário. Depois a gente tem a pesquisa de alunos, a pessoa compra o seu produto, então você faz uma pesquisa de alunos. A gente tem uma pesquisa de alunos nível 2, porque é normalmente quando a gente vai avançar a pessoa no funil. Então, quando ela compra de você, ela está de uma forma. Quando ela vai recomprar de você, ela está numa forma totalmente diferente. Ela teve uma evolução. E tem a pesquisa de não compradores, que essa pouca gente faz, mas é entender ali, tá, acabou o lançamento, a gente já fez, e aí, né, já de bandeja aqui, essa dica, todo mundo vai responder que não tem dinheiro. Simples assim. Mas você tem que colocar, se você não comprou, além de falta de dinheiro, qual foi o outro motivo? O que fez com que você não comprasse? Então, a pergunta de não comprar. As quatro pesquisas, pessoal, são em momentos diferentes. Então, a gente vai ter a pesquisa de lead desde o começo do dia 1 da captação. É legal ter automação, ter envio de e-mail, envio no grupo do WhatsApp, caso você esteja usando grupos do WhatsApp, enfim. Esse é um momento muito importante de você captar essa informação do lead que está chegando. Já essas duas pesquisas depois que o Marlon falou, olha que interessante. É normal a gente ter uma pesquisa quando a pessoa entra no nosso produto, só que ali ela ainda não está transformada. Então, vamos dizer que seja um produto de emagrecimento. A pessoa, quando ela entrou, ela ainda está acima do peso, ela ainda está querendo emagrecer. Só que quando passa o programa, vamos dizer que seja um programa de tantas semanas, tantos meses, ela vai ter essa transformação. E aí, nesse momento, tem que ter uma pesquisa que seria quase, ou podemos dizer assim, uma pesquisa de satisfação. E essa pesquisa vai apontar que a pessoa teve uma transformação. Então, esse é um momento muito importante, porque dependendo da transformação, e aí eu vou dar até uma sugestão extra, você pode caminhar já essa pessoa para um estudo de caso, que seria um bate-papo, que pode ser um bate-papo gravado, pode ser um vídeo, coisas que a gente pode ter de depoimentos para usar depois no lançamento. Então, é muito importante entender esse tempo de cada pesquisa. Voltando para a pesquisa de leads, que é o tema desse nosso encontro de hoje, me fala um pouquinho, Marlon, das perguntas principais que tem. Normalmente, quais perguntas que se tem e quais aquelas que não podem faltar numa pesquisa de qualificação de leads? Tá? As principais perguntas, né? Idade, gênero, e-mail já vem por padrão, nível de formação, profissão, renda. Tem algumas perguntas específicas para nichos. Então, por exemplo, a gente trabalha com o nicho de culinária e uma das perguntas que a gente tem é se a pessoa tem ajudante de cozinha, se tem empresário. Se tem empresário. Se, se É ela tem uma empregada, né? pessoa, se tem uma empregada. Então, normalmente as pessoas que têm empregada não são pessoas qualificadas. Então, é uma pergunta que é específica, eliminatória do nicho. A gente também tem algumas outras perguntas, como o ser empresário. Ser empresário é uma pergunta também que pode ser chave para alguns tipos de negócio. Então,
um exemplo que normalmente quem vende produtos para a gente aqui da agência, eles estão sempre procurando empresários, então eles não estão procurando muito pessoa física. Então, se a gente responde que é empresário ali, a gente está se qualificando na pesquisa dessa pessoa. Não? Legal. Tem esses tipos de pergunta. Uma pergunta que eu gosto muito, né, dessas daí, é aquela do café. Uma pergunta clássica, né? Se você pudesse sentar para tomar um café comigo, o que que você me perguntaria? Porque quando você tem uma pergunta aberta, você deixa o cliente falar para você tudo que ele tem ali no coração, né? Vai ter aquele cliente que vai falar não sei, mas assim, vai ter Uhum. muito lead que vai botar textão. Ah, te perguntaria isso, isso, isso. Então, assim, é muito legal ter perguntas abertas no formulário também. E essa do café, geralmente a gente finaliza o formulário com ela. Então é uma pergunta também que é interessante para É, entender mais a persona. e aí, só acrescentando, é muito importante a gente deixar muito espaço para a pessoa falar. Então, o Nathan falou da pergunta do café, mas é interessante a gente ter ali de umas 4 a 5 perguntas discursivas para que a pessoa possa, de fato, falar, abrir realmente o coração, como o Nathan falou, e trazer para você muita informação. E o principal desse ponto das perguntas abertas é como que eu vou preparar minha aula para o lançamento, o que que eu tenho que acrescentar, o que que eu tenho que retirar. Porque ali as pessoas estão trazendo muito o que é daquele momento, o que é da vontade delas. Então a vontade está sempre se atualizando. Então essas perguntas abertas, elas têm se tornado muito chave para o lançamento em si, para os CPLs, criação e elaboração dos CPLs. Além disso, quando passou o lançamento, isso é uma fonte inesgotável de conteúdo. O que a pessoa está dizendo para você ali nessas 5 perguntas abertas, você gera conteúdo para YouTube, para Instagram, gera lives, gera outros produtos até. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Pergunta aberta. Se você não tem pelo menos 3 hoje na sua campanha, na sua pesquisa de leads, você está deixando dinheiro na mesa. Muito bom. Uma coisa que a gente recomenda muito, pessoal, e aí para quem está ainda perdido de quais perguntas, eu vou dar alguns exemplos do que é a pergunta aberta. A gente já falou do café, mas você pode ter perguntas, por exemplo, qual foi o motivo de você se inscrever e aí o nome do lançamento, na jornada, no workshop, tal, tal, tal. E aí você, dependendo do seu nicho, você pode trazer assim, alguma insatisfação, algum desejo. Eu até brinco, tem uma pergunta que eu coloco assim: agora é hora de abrir o coração. Por quê? Porque eu quero deixar esse campo aberto para a pessoa trazer os seus desejos, os seus medos. Você pode também explorar os sonhos. Ah, e sonho? O que você deseja? Por exemplo, se é um nicho de renda extra, ou se é um nicho de novo, né, um nicho de emagrecimento, ou um nicho de comida, independente do nicho, a pessoa tem sonho. E entender o sonho dela é muito importante. Aí você pode perguntar: e o seu sonho? E o seu medo? Caso a pessoa tenha algum medo. Por quê? Isso serve tanto para o que o Marlon falou, de ter os criativos de conteúdo, mas também serve muito para os criativos de captação. Porque quando você consegue acertar a comunicação da captação, quando você consegue falar com como a pessoa, como o seu lead principal fala, isso ajuda muito a conversão. Porque você vai ter aquele impacto do: ei, tá falando comigo, vou parar para prestar Criativo e atenção. página de captura também, né? E aí conecta tudo isso. Então, uma coisa que até é muito importante é que não fique só: ah, eu faço a pesquisa aqui. Não, use. Isso é um ativo essencial para você fazer um melhor lançamento e fazer o melhor lançamento enquanto o lançamento está acontecendo. Afinal de contas, a gente ainda está na captação. Exatamente. E aí, só fazendo um paralelo a isso, tá? A pesquisa de leads, ela é como uma pesquisa de mercado. Então, sempre que as lojas elas vão fazer grande movimento para vender alguma coisa, elas fazem uma pesquisa de mercado antes. Então, a gente faz essa analogia de pesquisa de leads a uma pesquisa de mercado. Então, a gente tem que entender como está o nosso mercado. E aí, lembrando que a gente está sempre fazendo picos artificiais de venda. Então, fica essa dica aí para quem está começando ou para quem já está há bastante tempo nos lançamentos. Muito bom. A gente falou então das perguntas normais que toda pesquisa tem que ter, mas a gente sabe, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como a gente faz na agência para aquelas pesquisas quase, as pesquisas não, as perguntas classificatórias, né? Dá alguns exemplos aí de perguntas classificatórias. A gente sabe que tem nichos que são realmente classificatórias, né? Exemplo, se a pessoa tem que ser engenheiro para comprar o produto,
Isso é uma pergunta classificatória. E tem outros que essas perguntas elas são mais como uma pergunta poderosa do que como qualquer outra coisa. Então, pode contar um pouquinho para a gente de alguns exemplos da agência? E como que nós fazemos na agência? A gente sempre pergunta para o cliente quais são as 3 a 5 perguntas mais importantes do formulário. Por quê? A gente sempre tem uma que é a mais importante de todas. Então a gente sempre se baliza por essa pergunta. Só que as outras a gente utiliza. Vou dar o exemplo do nicho de culinária que a gente trabalha. A gente consegue captar leads masculinos, mas esses leads não compram. Então, quando porventura vem algum lead masculino, a gente já sabe que ele não vai comprar. Tanto é que a gente nem anuncia mais nesse nicho para homens. Então, a gente entendeu lá atrás que anunciar para homem não era interessante. A gente entendeu que quem não tinha um nível superior também não comprava esse produto específico de culinária. Então, a pergunta que antes era chave, era se era homem ou mulher, ela deixou de existir, passou a ser uma coisa secundária e padrão, na verdade. Então, a gente só anuncia para mulheres hoje. E a pergunta primária, a mais importante, é se a pessoa tem um nível superior. Só que a gente tem a pergunta de desempate, que é: você tem empregada doméstica, ajudante doméstica? Se a pessoa disser que sim, ela está praticamente fora da compra do produto, porque ela não tem o trabalho de ir para a cozinha. Só que a gente entendeu isso, só que encontrou alguns pormenores no meio ali. Então a gente gerou uma nova pergunta que é: se você tem ajudante de cozinha, quantas vezes por semana essa pessoa vai à sua casa fazer a refeição? Então a gente encontrou ali também um outro ponto que era muito importante, que mesmo as pessoas que tinham ajudante de cozinha, mas a pessoa ia na casa delas 1, 2 vezes por semana, elas não necessariamente estavam fora, elas compravam o produto. Então, para a gente hoje é muito importante quem mulher nível superior tem ajudante de cozinha, mas que esse ajudante de cozinha vai na casa dela de 1, 2 vezes por semana. Quando ela tem uma ajudante de cozinha há mais tempo, essa pessoa não é um lead qualificado para nós, mesmo ela tendo todas as outras informações. Então, quando a gente observa que tem um determinado criativo ou público que está trazendo essa mesma linha, né, está trazendo pessoas que têm ajudante de cozinha acima de 3 vezes por semana, a gente já sabe que esse criativo ele está fora. Então, eu tenho um público específico, tem que ter nível superior, não ter ajudante de cozinha, mas quando ele tem ajudante de cozinha, ele tem uma nuance ali que a gente pode aproveitar. Então, a gente consegue observar isso e por isso que as perguntas intermediárias, acessórias, elas são importantes. Porque eu poderia dizer, não, tem nível superior, é mulher, está altamente qualificada para mim. E não é bem assim que acontece na maioria das vezes. E aí a gente tem outros casos específicos. Tem produtos que a gente vende que são produtos que a pessoa depende de ter um nível de formação. Então, não adianta ela ter faculdade, ela tem que ter a faculdade específica. Então, a gente tem 2 casos hoje na agência que é um nível de arquitetura e um nível de um nicho de engenharia. Então, o arquiteto, a pessoa tem que ser arquiteto para comprar. Ou estudante de arquitetura já no final ali, no final da faculdade, nos últimos períodos. E o de engenharia é a mesma coisa. A pessoa tem que ser engenheira. Então, engenheira específica da área, né? Não vou dar muito detalhe aqui, mas tem que ser a engenharia específica da área. Não adianta ser engenharia de produção, engenharia de outras coisas. Tem que ser a engenharia específica ali. A advocacia, a mesma coisa. Tem os diversos nichos de direito, então a gente tem alguns produtos que a gente pode estar explorando. Eu vou para. Ela está dentro. Agora, se ela não for do trabalhista, for criminal, ela está fora, porque aquele produto não serve para ela. Então, tudo isso a gente avalia através da pesquisa. E ficou presente para mim nessa sua fala da pesquisa é que ela é viva. Então, uma vez feita, não é para você repetir a mesma pesquisa. Você, a cada ciclo de lançamento, você analisar como está o comportamento, analisar os dados, analisar o que a gente usa aqui, gente, é muito padrão de compra. Que o Marlon contou sobre a parte do nicho de culinária, por exemplo, são os padrões. Foi enxergando esses padrões e vendo que quem compra mais é quem tem ensino superior, mas também quem não tem empregado, ou quem tem uma empregada que vai poucas vezes, e assim a gente tem esses padrões sendo construídos em cada cliente.
Logo, a pesquisa ela tem que também ir mudando em cada cliente. Tanto que a gente agora está fazendo, já faz algum tempo, mas a gente está cada vez mais trazendo essas perguntas para o formulário da captação, que é antes até mesmo das pessoas responderem. E peguem como isso é poderoso. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem um pedaço, e geralmente esse pedaço ele vai estar ali entre 15%, 20%, 10% de pessoas que respondem. Quando a gente traz essa pergunta lá para o formulário da captação, ou seja, para a página de captura, a gente tem 100%, porque a pessoa ela não consegue se cadastrar no evento gratuito, no evento de lançamento, se não responder essa pergunta. Então, se você tiver uma pergunta que é muito chave, que ela é assim fundamental, recomendamos muito que você traga ela para a página de captura, porque aí você vai ter 100% das pessoas entrando, respondendo, e você consegue fazer a mesma atualização em relação se a pessoa é ou não qualificada. Quer falar um pouquinho disso, Marlon? Eu vou trazer isso, e aí só para fazer um porquê que a gente está implementando isso, tá? Todas as pesquisas que a gente faz, todos os experts, a gente entende que o mínimo viável de pesquisa é 15% da lista. Se tem 10 mil leads, você tem que ter 1.500 respostas para aquilo ter uma relevância estatística. Só que a gente entendeu que a gente deixava muita informação para trás. Imagine você deixando 8.500 leads sem responder uma pergunta que é primordial para que você entenda e elabore e evolua cada vez mais o seu negócio. Então a gente começou a implementar para os nossos clientes, os clientes aqui da agência Macários, uma pesquisa antecipada. Então, cada um dos clientes tem a sua pesquisa eliminatória e a gente está levando essa pesquisa eliminatória para o formulário de lead. Então, se eu tenho hoje 10 mil leads, os 10 mil leads vão responder: ah, eu tenho nível superior. Ou não tenho nível superior. Ele vai dar aquela resposta ali que é importante para nós. Cada nicho vai ter a sua, mas você precisa definir, e essa pergunta ela precisa ser múltipla escolha com as respostas que são padrões. Não adianta você deixar um campo aberto ali, porque aí você vai ter informação indesejada. Mas você deixar uma múltipla escolha ali e no máximo ali de 3 a 4 respostas também para não dificultar a pessoa ter que ficar fazendo o scroll do mouse ou rolando ali para ver todas as opções que tem naquele formulário. Então a gente está antecipando um passo da pesquisa e fazendo com que todos os leads respondam àquela determinada informação. Qual o objetivo disso? Ter 100% de informação se um lead é ou não bom para a gente, baseado em todos os leads. Quando a gente pensa na pesquisa padrão, né? Tem cliente que tem 10, tem 15, o ideal mínimo viável, mais uma vez, é 15%, mas tem gente que tem 30, 40% de resposta. Então a gente consegue, a partir disso, entender esse cliente é ideal para nós ou não, de uma forma mais antecipada, porque a gente já tem aquilo ali assim no ato da inscrição. Muito bom. A gente sabe, né, pessoal? Tudo que a gente está falando aqui é sobre dados. E mais do que nunca, na era que a gente está, quem tem dados é o rei, é quem realmente consegue dominar o mercado. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente vai fazer lançamentos, e eu lembro, em 2019, 2020, se falava, mas se falava muito pouco de pesquisa. E a gente fazia, às vezes, lançamento com 100, 200 mil leads, que você só sabia o e-mail dele. Porque eu lembro que era uma era de que não vamos pedir nome, não vamos pedir telefone, vamos pedir só o e-mail, porque se você pede só o e-mail, o lead fica mais barato. Só que cada vez mais o mercado está ficando sofisticado e está entendendo que só lead barato não serve para nada. Não adianta nada eu trazer 100 mil pessoas que só 10% dessas pessoas podem comprar. Então, o que a gente está agora é entrando nessa era do lead qualificado. E aí a gente volta para uma outra máxima. Essa máxima é do Dan Kennedy, que ele fala: quem pode pagar mais caro por um cliente ganha. Então, se você pode pagar mais caro por um lead, mas esse lead é qualificado, ele compra, seu produto dá lucro, você vai ganhar a disputa. Porque o seu concorrente vai estar atrás do lead barato e ele não vai conseguir escalar o negócio dele porque ele vai ter que trazer muito lead e muito lead desqualificado. Então, cada vez mais isso fica bem claro. Inclusive, já aconteceu um caso na agência há um tempo atrás que foi para mim muito emblemático. Era um cliente que a gente teve uma captação de 100 mil leads, faturamos uns 2 milhões e pouco. Foi um lançamento muito bom.
No lançamento seguinte, a gente captou entre 20 a 30 mil leads, eu não lembro, acho que foram 25 mil leads. Ou seja, a gente captou um quarto dos leads do primeiro lançamento. A gente investiu menos, investiu nesse dos 2 milhões e poucos, a gente investiu em 600 mil. Nesse outro, a gente investiu uns 300, algo assim, não vou lembrar exato dos números. Mas nesse que a gente investiu menos e que trouxe um quarto dos leads, a gente faturou um pouco a mais. Então, a gente faturou uns 2 milhões e meio, se eu não me engano. Então, olha o poder da qualificação. Porque não adianta trazer 100 mil leads que não vão comprar. Eu prefiro trazer 25 mil que tem mais chance de comprar, investir. Nesse caso, a gente precisou investir até menos para trazer, não precisou investir mais, mas a gente foi exatamente olhando pesquisa, olhando o TM, olhando o traqueamento, vendo qual era aquele lead que tinha mais poder, mais potencial de compra, para trazer ele para o lançamento e não encher um lançamento de leads que não serve para nada. Então fica com isso. Se você está num nicho de lead muito barato, que você está trazendo muito lead, mas você vê aquela sua conversão no final das vendas super baixa, olhe para isso. Pode ser que você esteja trazendo um lead muito despreparado e que se você qualificar mais ele e aceitar pagar mais caro nessa qualificação, você pode ter muito, muito, muito mais resultado do que você está tendo agora. Fazendo agregando, né, aquilo que eu estava falando, que o Nathan falou agora, é importante a gente fazer uma, um diagnóstico do que está acontecendo. Então, tem aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente observa a pesquisa durante o lançamento, durante todo aquele movimento do que está acontecendo ali, a gente consegue prevenir muitas coisas, inclusive prevenir de jogar dinheiro onde não deve. E depois, né, se você analisa essa pesquisa só depois do lançamento, já acabou na captação, já acabou, já fechou o carrinho, estou analisando para fazer o debrief, e aí você percebe que, caramba, captei um público aqui que não era qualificado e a gente botou, sei lá, 10, 20 mil desse público aqui e não trouxe nenhuma venda. Então você vai ter que remediar no próximo lançamento. Né? Você vai ter que tirar aquele criativo, tirar aquele público. Então é melhor prevenir do que remediar. É um ditado bem antigo e a gente pode utilizar ele muito, né, nas pesquisas que a gente está fazendo, de olhar todo dia a pesquisa para poder estar prevenindo tudo aquilo que vai acontecer no lançamento. Beleza, vamos entrar agora num assunto um pouquinho mais avançado que a gente faz aqui na agência Macarios, mas que teria que ser padrão para todo mundo, que é o cruzamento de dados. Conta um pouquinho aí para a gente como é esse cruzamento de dados das UTMs, das pesquisas, dos leads. Né? Na parte prática, como é que funciona, né? Ah, toda vez que a pessoa se inscreve, a gente recebe numa planilha todos os dados que ela está trazendo ali. Nome, e-mail, telefone, padrões de UTM, para saber qual é o posicionamento público criativo que está vindo, se é de anúncio, se é de orgânico. E a gente tem a pesquisa de leads, que ela preenche uma outra planilha. Então a gente junta esses dados em um único local e faz algumas fórmulas que eu não vou estar trazendo aqui, mas para quem já domina aí é basicamente fazer um PROC-V. E a gente começa a perguntar se o e-mail A respondeu a pesquisa, coloca as informações dele todas nessa linha aqui. E a gente puxa as três principais perguntas, de 3 a 5, depende do aquilo ali. A gente vê a pessoa se inscreveu pelo e-mail X, veio do Instagram, feed do Criativo 1 de vídeo. Ele respondeu que tem um nível superior, é do sexo feminino e não tem empregada doméstica, por exemplo. Então a gente consegue ver isso em tempo real. Lógico, olhar aquele monte de linha, aquele monte de dado ali, é uma coisa que não dá nem para gente que está todo dia ali. Então a gente coloca isso tudo em gráficos e os gráficos dizem para a gente: olha, a gente está com 40% aqui de pessoas com a primeira pergunta qualificatória. Nesses 40%, a gente consegue ver quais foram todos os criativos que trouxeram aqueles 50%, e a gente consegue ver também quais foram todas as coisas boas. A gente olha para as coisas ruins. Olhar para a coisa boa é muito fácil. Minha pesquisa está trazendo 40% do que eu quero. Ótimo, excelente. Posso ficar sem fazer nada. Não, errado. O que está acontecendo do outro lado? Se você tem 40% de perguntas positivas, você tem 60 de perguntas intermediárias ou negativas. O que você pode fazer para melhorar isso? E é isso que a gente faz aqui na agência Mercado. Então a gente identifica o que é bom e o que é ruim. Beleza, isso está bom, a gente potencializa. Intermediário pode ou não ficar ativo. E o que está ruim? A gente consegue melhorar?
Então a gente consegue fazer o oposto. E eu começo a clicar, né, ele vai fazendo o Data Studio vai fazendo o filtro automático. Então você vai clicando ali, ó. Tá 10% de perguntas ruins, totalmente ruins. Ok, quem é que está trazendo a maior parte dessas perguntas ruins? Qual é o criativo? Qual é o público? Né? E qual é o posicionamento? Muitas das vezes a gente deixa de olhar isso, mas às vezes é um único posicionamento que está trazendo um lead ruim. Vou dar um exemplo disso. Quando começou o Reels, estava extremamente barato, todo mundo anunciando no Reels lá, pagando 30, 40 centavos no Reels. Muito lead, muito barato, porque o Instagram estava fomentando aquilo. Mas o poder de compra do pessoal que estava chegando era muito ruim. Né? A gente tinha muito lead, mas um lead totalmente fora do que a gente queria. Então a gente conseguiu perceber isso naquele período e falar, não, não vale a pena colocar dinheiro aqui, mesmo estando muito barato. Tá? Porque ele estava fora do que a gente queria. Então a gente pausou o que estava ruim. Então a gente consegue fazer isso, baseado nas pesquisas, para identificar qual é o criativo que está bom, qual é o criativo que está ruim. E isso a gente pode expandir também para páginas de captura. Quando a gente está fazendo teste AB, teste AB da gente lá, cara, quando a gente está fazendo teste AB, a gente está avaliando também páginas. Então a gente, através das UTMs, através de tags especiais, específicas, a gente também analisa como é que está cada uma das páginas e vê qual é a conversão dela. Porque a gente pode ter uma promessa que está muito forte, muito fora da curva, trazendo muita gente, mas muita gente desqualificada. Então, analisar a pesquisa e fazer o cruzamento de dados é analisar todos esses pequenos pontos e identificar quais são os pontos de melhoria. Uma outra coisa que a gente faz muito aqui na agência é definir padrões de percentual. 40% de resposta positiva, qual é o percentual de resposta negativa máximo que a gente pode ter? Ah, é 10%. Como é que foi no último lançamento? Foi 12%? Então, o nosso objetivo agora, 1% melhor todos os lançamentos, a gente tem muito essa filosofia de estar melhorando 1% a cada dia, cada coisa, cada aspecto da nossa vida e dos nossos clientes aqui da agência. Então, toda vez que a gente identifica uma coisa que pode ser melhorado, a gente vai lá, identifica e leva aquela informação para o cliente, tá? Através das pesquisas. Muito bom. Uma coisa que a gente faz aqui também, que eu lembrei, é a nuvem de palavras, né? Que é você pegar aquelas perguntas abertas e fica essa sugestão aí. Você pode fazer a nuvem de palavras manualmente. Existem várias ferramentas, só digita aí na internet, no Google, nuvem de palavras, e você coloca o bloco das respostas. E o que que ela vai trazer? Ela vai trazer as palavras que mais se repetem. E aí você pode fazer algumas exclusões, algumas inclusões ali, e ela vai dar esse panorama. Então, isso é muito bom. Claro que a nuvem de palavras é uma forma de analisar, mas isso é muito bom para te trazer essa clareza de quais são as palavras mais usadas pela audiência. Vamos dizer que você está lá numa pergunta de qual é a sua maior dor ou qual é o seu maior desafio. Você vai ter ali claramente qual é a palavra mais dita. Você pode fazer uma análise para trazer isso para criativos, para trazer isso para a página que a gente falou no começo. E uma outra coisa que é muito legal também, claro que isso já entra mais em quem tem que fazer o copyright, né? Mas eu quero dar essa sugestão, é o chat GPT. Principalmente se você tiver o chat GPT pago, que é o 4.0, ele faz análise de tabela. E aí você pode jogar as respostas lá e pedir para ele analisar. E aí você pode brincar no chat GPT de pedir para ele analisar, pedir para ele criar novos, fazer criativos, fazer roteiro de vídeo. Só que isso daí é copywriting. Aqui a gente é mais tráfego e escala, então a Né? gente só dá essas sugestões porque a gente sabe. Tá. Beleza, E aí, falamos já do cruzar. Pode só acrescentar. acrescentar isso que você está falando, só lembrando que quando a gente fala de vender na internet, a gente fala sobre comunicação. Né? É o tempo todo falando sobre comunicação. Então, tudo que a pessoa fala para a gente é uma forma da gente melhorar a nossa comunicação para fazer a definitiva. Então, comunicação e vendas é como que a gente faz para fazer um processo de vendas. A gente faz perguntas e faz as respostas utilizando as perguntas. Então, qual é o seu sonho ir para a Disney? Então, você não me falou que quer ir para a Disney? Então, você precisa fazer X, Y, Z. E quando a gente está falando de um lançamento, é uma comunicação de venda, é um processo de venda. A gente tem que ter isso bem claro. E essas respostas, essa nuvem de palavras que o Nathan trouxe aqui, é um fator, posso dizer que decisivo, se você vai vender bem ou não.
Porque não adianta você estar querendo vender pudim se a pessoa está querendo comprar bolo de cenoura. Tá? Então você tem que ter essa ideia do que as pessoas estão falando e adaptar ao seu discurso, à sua comunicação, para que você possa fazer mais bem. Muito bom. E aí, Marlon, uma coisa que muita gente sofre, principalmente quem já está mais avançado, quem já faz as pesquisas, é com a quantidade de respostas. Ou seja, tá com aquela. Prepara a pesquisa bonitinha e vai lá e tem 3, 4% de resposta. Me dá aí algumas sugestões do que é importante fazer para aumentar esse número, lembrando que um mínimo ali que a gente recomenda que os clientes tenham para a gente conseguir fazer uma boa análise é de pelo menos 15% em relação aos leads captados. Mas para aumentar, como que eu faço aí para aumentar a quantidade de respostas nas minhas pesquisas? Tá? Primeira coisa para aumentar as respostas na pesquisa. Enviar para a pessoa assim que ela se inscrever no evento. Porque é o momento que ela lembra, depois ela esquece. Então, primeiro movimento, mandou via WhatsApp 1 a 1, via grupo que ela está entrando, ou via comunidade, quem usa comunidade, e via e-mail. Nos 3 locais que você pode. Ah, eu tenho um SMS. Usou SMS também, manda o link da pesquisa para a pessoa estar respondendo. Depois desse período, do primeiro movimento ali, a pessoa ainda não respondeu, você tem que colocar sempre o link no status. No status não, perdão. Na descrição dos grupos que a pessoa está. Então, se eu estou no grupo do WhatsApp, eu boto lá no link na descrição o link da minha pesquisa. Coloco outros links também, mas eu faço questão de deixar ali o link da pesquisa. Além disso, presente. Então, a gente tem o poder do remarketing na nossa mão. Então, você pode ter o poder de dar presente e utilizar o remarketing. Então, muita gente só, eu dei um presente, dei um e-book para a pessoa para ela responder a pesquisa. Tá, foi boa a adesão? Não. Então, aquele presente não tá bom. Você dá outro presente, diferente. Ah, que tipo de presente pode ser? Pode ser uma aula exclusiva, pode ser um encontro no Zoom, em um período depois, pode ser um produto Y, pode ser um bônus, pode ser a concorrência. Então, você pode utilizar vários argumentos para a pessoa estar respondendo a pesquisa. E você pode atrelar tudo isso ao remarketing. Você pode e deve utilizar os anúncios de remarketing para fazer com que a pessoa responda a pesquisa. Da mesma forma que a gente faz também aqui na agência para as pessoas entrarem no grupo do WhatsApp. Então, se você se inscreveu e não entrou no grupo do WhatsApp, reforce que é muito importante você estar lá dentro. Então, se você se inscreveu no grupo do evento, se você se inscreveu no evento, mas ainda não respondeu à pesquisa, eu sugiro que você vá lá porque eu preparei um presente muito especial. Presente XYZ. Vai lá, responde a pesquisa e você vai ter acesso agora mesmo. Assim que você terminar de responder a pesquisa, você vai ter acesso àquele presente. Então você tem que tá esse movimento de, cara, é agora. E aí você pode trabalhar também escassez, né? Olha, eu separei aqui um presente X para tantas pessoas, e quem responder a pesquisa primeiro vai ter acesso. Então você também pode utilizar a escassez de tempo para que a pessoa possa responder a pesquisa. E, lógico, atrelando isso a anúncio. Uma coisa que eu quero trazer, aprofundar bastante nesse presente, gente, é o seguinte: quando a gente vai dar um presente para a pessoa responder a pesquisa, pensa em presentes que vão trazer quick wins. O que é quick wins? É pequenas vitórias ali para a pessoa que consiga conectar muito bem com o que você vai entregar no lançamento. Então, muitas vezes, a pessoa, o expert, ele prepara um presente, qualquer coisa. Não, vá muito, tenha muita intenção nesse presente. Por quê? O presente certo faz você multiplicar a quantidade de respostas. Ainda mais se esse presente for algo, pensa assim, algo que eu poderia vender. Se for algo que você poderia vender, ou até mesmo se for algo que você já vende, parou de vender porque não faz mais sentido, esse é um bom presente, porque aí você está dando algo realmente de valor. Então, para com isso de pegar um e-bookzinho de 3 páginas. Não, dá um e-book de 50 páginas, se você tiver aí. Dá um e-book de 100 páginas, dá uma aula, dá um mini treinamento, dá um curso, dá algo que seja de extremo valor, por quê? O que você está fazendo nesse momento não é só trocando um presente por dados, você está aquecendo esse lead para comprar de você. Um lead que entra num presente gratuito e já gera uma transformação
ele vai ficar assim, caramba, se de graça é assim, imagina por dentro. Então, quando eu pagar. Então, assim, foquem nisso, tá? Foquem nisso, porque eu vejo a galera dando muito mole nisso, escolhendo qualquer presente, ou às vezes nem querendo dar presente, e depois reclamando que não tem um número suficiente de perguntas para analisar, ok? Tá, agora para a gente ir para a reta final aqui do nosso encontro, me fala aí a forma-chave. Você já falou da pergunta classificatória, que é aquela que a gente vai olhar, mas como que a gente chega propriamente naquela pergunta-chave? Qual forma que você nos traz aí para a pergunta-chave da pesquisa, aquela que não pode faltar e que eu tenho que olhar com muita atenção? A resposta que é mais comum a todos os seus compradores, de uma forma bem resumida, né? Mas a gente olha na pesquisa de leads o que os nossos compradores, pesquisa de compradores, vai te dizer qual é a pergunta-chave que você está realizando, que você tem que realizar naquele lançamento, naquela pesquisa de leads. Tá? E como é que a gente faz isso hoje aqui na agência? A gente faz um cruzamento de dados. Então a gente pega a pesquisa de leads, pega os leads, a pesquisa de leads e a pesquisa de compradores. Coloca tudo isso em um único local. E a gente começa a entender o que os nossos respondeu muito mais X, respondeu muito mais Y, respondeu muito mais Z. Então a gente pega essas perguntas e traz para o nosso questionário como principal. Então, se todo mundo está falando que está querendo se alimentar melhor, e esse é o motivo dela ter comprado o produto de culinária. Então a gente começa a entender isso e já começa a entender isso na nossa pesquisa de leads. Então a gente vai do início para o fim e do fim para o início. Né? É um ciclo. Então, o que meus compradores estão dizendo, eu quero que os meus leads falem. Então, o que meus leads estão falando, eu quero que os meus compradores falem isso também. Então, é entender o que o cliente está falando para a gente poder ficar nesse ciclo de entendimento do que é bom e do que é ruim a partir de tudo que eles mesmos falam. Muito bom, cara, muito bom. Então, um resumo geral aí, né, pessoal, que ficou muito claro é sobre padrões. No final das contas, a gente vai estar sempre identificando padrões, melhorando padrões, melhorando as perguntas, trazer esse organismo vivo. E, principalmente, o que a gente repete muito aqui é: não adianta só fazer a pesquisa. Uma parte é você preparar bem as perguntas, outra parte é você buscar as respostas, mas no final, se não for a principal, uma das principais partes é a análise. É o que você vai fazer com aquelas respostas. É como você vai melhorar o seu produto, como você vai melhorar a jornada do seu lead, a jornada do seu cliente, como que você vai melhorar a transformação, que no final a gente consegue vender muito bem quando a gente consegue gerar muitas transformações. Então, a pesquisa, todas essas pesquisas que foram faladas aqui, elas são para isso. Então, a nossa recomendação é que você faça todo esse passo a passo, pegue e entenda que uma vez que você começou, você vai fazer isso para toda a jornada do seu negócio. As pesquisas, elas não param nunca. Não é isso, Marlon? Alguma consideração final? Consideração não, mas uma dica muito rápida aqui de uma coisa que você pode fazer e deve fazer com a sua pesquisa. E você pode falar isso para o seu gestor de tráfego, ou se você não é gestor de tráfego, é expert fala. Eu acho que eu falei errado, mas enfim, uma dica muito interessante para você utilizar aqui é: utilize a sua pesquisa para o seu tráfego. E uma forma de você fazer isso é definir qual é a sua pergunta-chave, seleciona só aqueles leads que responderam a sua pergunta-chave, ou seja, o seu público mais qualificado, baixa essa lista e faz um lookalike. Então você pode fazer isso desde o começo do lançamento. Começou a ter resposta, você já pode pegar essa lista com o público qualificado, subir nessa lista e começar a fazer, anunciar para o lookalike dessa lista. Então, Tá, essa é uma super dica aí. um lookalike para você que não é gestor de tráfego, você que está ouvindo isso daqui, é o público de semelhantes. Então, o que o Marlon acabou de explicar é pegar já quem está respondendo e está dentro do seu público comprador e fazer um público semelhante deles para conseguir mais leads semelhantes a esses que são compradores. Então, essa é uma super dica, não é nem só uma dica, é uma super dica. Então, beleza, Marlon, esse foi o podcast da Agência Macários, que agora está batizado de Teste AB. Então, se você quer encontrar a gente
tanto no Spotify quanto no YouTube. Você vai encontrar os episódios completos. No YouTube você encontra a gente pelo @agenciamacarios_. E também você pode encontrar a gente lá no Instagram. Nós trazemos também lá alguns recortes, algumas coisas, e principalmente é um canal para vocês entrarem em contato. Aqui embaixo também tem o site da Agência Macarios para você conhecer mais do nosso trabalho. E você me encontra no @Natan Madeira. Onde a gente te encontra, Marlon? @Marlon Fidelis, com 2 S no final. E a gente tem um prazer muito grande em ajudar todo mundo que chega até nós. Então, fique muito à vontade para fazer perguntas, seja aqui nos comentários, seja no direct, seja através dos nossos números de telefones que estão no site. Então, a gente tem muito esse prazer de ajudar o tempo todo. Muito bom. E isso daí se torna um compromisso, tá, gente? Se você mandar qualquer pergunta aqui no comentário, pode ter certeza, tanto eu quanto o Marlon, a gente vai vir aqui para responder e ninguém vai ficar sem resposta. Então foi isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Eu